Se eu falar como um sábio, ou a própria língua dos anjos, mas não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu tiver fé para mover uma montanha, mas não tiver amor, eu mesmo não sairei do lugar. Se eu tiver tanto dinheiro que nunca tenha de olhar o preço das coisas, mas viver sem amor, eu estou falido. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro amor. Fogueira Santa pela Vida Amorosa, no Poço de Águas Vivas do Templo de Salomão. Informe-se na Terapia do Amor mais perto de você. www.terapiadoamor.tv. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Você sabia do buquê dos homens? Sabe, na festa de casamento, quando a noiva joga o buquê e fica lá aquele monte de mulheres solteiras querendo pegar o buquê, ver qual vai ser a primeira, porque diz a tradição, né? Que quem pegar vai ser a próxima a casar. Pois é, agora tem uma nova onda nas festas de casamento, onde o buquê é jogado para os homens solteiros. Olha só. Os homens saem correndo do buquê. Quer dizer, a palavra é, eles não querem casar, né? Mas você sabe que hoje em dia muitas mulheres estão também correndo do casamento? Algumas mulheres, né, estão correndo do casamento. Tá virando uma moda, né? Não chegou a ser tão quanto os homens. Um casal no laboratório que nós aconselhamos recentemente, a moça... ela já foi casada, tem 42 anos, e o rapaz está namorando com ela há 2 anos e ele quer casar, ele insiste, quero casar com você, quero fazer planos com você e tal, e ela, não, agora não, não sei, não tenho certeza. Ela não quer casar, ela gosta dele, quer ficar com ele, mas não quer casar, não quer saber de casamento. Você tem visto esse novo fenômeno na sociedade, onde as mulheres estão pensando em não casar mais, não querem casar? Se você é uma delas e você gostaria de deixar a sua opinião, por quê? Por que isso está acontecendo? Nós colocamos agora uma pergunta no Twitter, nós colocamos aqui da Escola do Amor. No Twitter você pode participar pelo @TheLoveSchoolTV e deixar lá com o hashtag Escola do Amor. Por que você acha que as mulheres não querem se casar mais? O que está acontecendo na cabecinha das mulheres? Você é uma mulher que não quer mais se casar? Você está num relacionamento, está bem assim, não quer casar? Ou você está solteira e não quer nem relacionamento mais, que dirá casar? Você é uma delas? Você tem alguém na família assim? Algumas de suas amigas são assim? Você conhece alguém? E por quê? Qual a razão? O que elas alegam? Não quero casar porque... Preencha o espaço. Você vai dizer para a gente, para nós, para dizermos aqui a sua opinião, contarmos o que está acontecendo na cabeça dessas mulheres, por que elas não querem casar. Você pode também participar, além do Twitter, o hashtag Escola do Amor, você pode participar através do telefone. Você pode ligar agora para este número, o 011-3573-3535, e deixar a sua opinião. Olha, eu sou assim, ou conheço alguém que é assim, a razão é esta. E nós vamos contar a sua experiência aqui no programa. Nós já temos aqui a Damaris. Abigail. Deve ser Damaris, né? Damaris. Abigail foi a primeira a deixar um comentário. Ela disse assim, talvez elas não queiram sofrer a vida delas porque elas veem as outras sofrendo no casamento.
Pode ser, Damares, que eu lembro que quando eu era solteira, eu era adolescente, eu via as meninas sempre terminando com o namorado, aquela coisa, chorando, brigando, enfim. Eu pensava assim, eu não quero me envolver com nenhum rapaz que não seja para casar. Porque eu não quero essa coisa de ficar entrando, saindo. Imagino que muitas mulheres estão começando a pensar que o mesmo acontece com o casamento. As pessoas já não é mais namoro, que começa e termina. Agora é casamento, né? Começa o casamento, termina o casamento. Começa o casamento, termina o casamento. E muitas jovens, nós temos, já falamos com muitas jovens que, por terem visto o mau casamento de seus pais, elas estão crescendo pensando, eu não quero casar, casamento não, eu quero me divertir, quero ter relacionamento, quero ter um companheiro, mas casamento não, em outras palavras, não quero compromisso. Isso é um novo fenômeno porque, como a gente viu aí no buquê dos homens, a tradição, né, tradicionalmente, é o homem que fugia de casamento, né? Mas as pessoas estão querendo fazer coisas diferentes hoje em dia, né? E parece que os valores antigos, né, o que se fazia antes, parece que agora é quadrado. Todo mundo quer fazer diferente, quer mudar. E usam a expressão inovar como se estivesse realmente inovando, né? Mas eu imagino que isso aí não é inovar, porque se fosse inovar, né, você não escolher mais se casar, então as pessoas estariam mais felizes, porque está inovando, está melhorando, né? As decisões agora estão sendo feitas mais com a cabeça e não com o coração. Mas não, elas estão decidindo não se casar, estão virando mulheres amargas, mulheres que estão agindo... Mulheres inconsequentes, que não estão nem aí pelo amanhã, passam uma noite com um, uma noite com outro, ou vai, mora junto, sai, volta, sabe? Fica aquela vai e vem. Eu não vejo isso como uma forma melhor do que a anterior. Quer dizer, isso não é inovar, isso aí não é melhorar a forma de ver as coisas, né, Renato? Temos aqui o Rogério Alves, que tuitou agora, dizendo: minha filha adolescente não queria casar. Ela fala que tinha medo de depender de homem, mas hoje ela tem outra visão. Provavelmente a sua filha está assistindo a Escola do Amor, por isso que ela mudou de visão, mas realmente não queria depender de homem. Essa é uma razão que muitas mulheres hoje... Essa é uma das principais razões. Né? Elas estão desistindo da ideia do casamento porque elas pensam assim, não quero depender de homem, porque elas pensam que o casamento significa dependência do homem. E não é, não precisa ser assim. Você não precisa casar para depender de alguém. Se você tem que casar para depender de alguém, você está declarando que você é uma pessoa dependente. E você tem que ser independente em todos os sentidos da palavra para você fazer um bom companheiro de casamento. Independente e saber fazer ao mesmo tempo parceria. A Cristiane é independente no sentido de que se eu morrer amanhã, ela não vai morrer. Ela, claro, vai chorar o resto da vida e tal. Nunca mais vai encontrar alguém como eu, mas... É verdade. Mas ela não vai... Chorar o resto da vida não, mas encontrar alguém como você nunca mais mesmo. Então não morra, por favor. Exatamente. Nós temos que ser independentes, mas sabemos também fazer a parceria um com o outro. Nós não somos dependentes um do outro, no sentido de que a minha vida vai acabar se acontecer alguma coisa com a outra pessoa, mas sabemos também ser parceiros. Então, um casamento equilibrado não precisa ser um casamento de dependência. E é isso que muitas mulheres têm temido hoje em dia, infelizmente. Nós queremos ouvir de você. Por que você acha que muitas mulheres não querem mais casar? Deixe o seu comentário lá pela nossa página do Twitter, @TheLoveSchoolTV, ou pelo Facebook, facebook.com/Escola do Amor. E talvez você, homem, ou você é um namorado, uma esposa, um marido, não marido, você é um namorido, né? Você quer até casar, mas quem não quer casar é ela, é a sua companheira, a sua namorada. Você já tentou falar de casamento e ela, não, agora não, tá bem assim. Conta pra gente, qual a razão que ela dá pra você para não querer casar?
Tá bom? Vamos agora assistir uma matéria que fala sobre outro tema muito cabeludo nos relacionamentos, que é o ciúme. Vamos lá. Você tem ciúme do quê? De tudo. Namorado. Dos meus pais, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Eu tenho ciúmes de amigo, de irmão, dos filhos, de objeto, de tudo. A gente tem ciúmes das pessoas que a gente gosta, né? Kate e Jorge estão juntos há 10 anos e têm uma filha. Ela sempre foi ciumenta, mas de uns tempos pra cá, quando o jovem de 27 anos decidiu virar cantor de funk, a coisa pegou. É só mulher. Tem no telefone dele, é só mulher. Eu só fico em casa, sentada, obcecada, assim, contando as horas pra ver se ele chega. Quando ele chega, eu me acalmo. Ela é muito ciumenta, muito. Demais mesmo, ao extremo. É fã homem, fã mulher, fã criança, é ciumenta até com criança. Tem ciúme da própria sombra. É. O ciúme é tão exagerado que Kate já bateu em outras mulheres. Vim aqui em casa pra dar uma ajeitada em casa e encontrei essa menina na rua. Quando eu encontrei, eu peguei nos cabelos dela, ela grávida, bati. Tanto que eu mordi o rosto dela, deixei uma mordida no rosto dela. E bati, mas isso é uma coisa que eu não faço mais. Kate e Jorge chegaram a fazer terapia de casal, mas desistiram. Viagem a dois, meditação, tudo é válido para salvar uma relação que está sendo destruída por este sentimento. Mas este psiquiatra, que já escreveu 2 livros sobre o tema, faz uma ressalva. Nem sempre o ciúme é culpa só do ciumento. A outra pessoa, ela pode gerar situações em que o ciumento em si fica desesperado, fica enlouquecido. Por exemplo, o tipo de amiga, o tipo de amigo, o tipo de roupa que o outro usa, os lugares que o outro frequenta. Eu já conheço a peça, né? Então, dá muito. E quem são as celebridades ciumentas, hein? A atriz Fernanda Souza já assumiu sentir ciúme do cantor Tiaguinho e sempre que pode acompanha o amado nos shows. Dani Souza, casada com o jogador Dentinho, também admitiu ser a mais ciumenta do casal. Mas o que faz uma pessoa sentir ciúme? Você sente e fala, será que tô com ciúmes? Tô. Você fica nervosa às vezes, não sei se é medo de perder, não sei. Deve ser o amor, né? O cara tem medo de perder quem gosta, né? O ciúme surge ainda na infância, por exemplo, com a chegada de um irmão. Crianças mimadas demais ou o oposto, sem atenção dos pais, podem virar adultos inseguros e, claro, ciumentos. A criança que tem tudo, a criança que é muito mimada, que tudo é focado nela, se perpetua como uma pessoa centralizadora. Ela acha que o mundo está girando em torno dela. Amor, desconfiança, medo de perder o outro. Se por um lado o ciúme pode abalar uma relação, não sentir nenhum ciúme também pode ser motivo de brigas. Você fala que não tem ciúmes da esposa? Aí o bicho pega em casa. Vai te bater. Com certeza. O ciúme, um grande vilão das relações hoje em dia, que está afetando também a nossa aluna Carielle, que tem uma pergunta para a gente sobre o tema. Olá, Renata e Cristiane, meu nome é Carielle, eu falo aqui do Rio Verde, Goiás. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho um ciúme muito doentio e eu não consigo me livrar dele, me libertar. E isso está trazendo muito transtorno para o meu casamento. O que eu faço? Me ajudem. Eu gostaria muito que a Carielle tivesse falado das razões do ciúme dela. Né? Ela falou doentio, talvez seja por ela mesma, né? Ser ciumenta, porque quando você tem ciúmes porque o seu parceiro realmente dá razão, então, na verdade, ele está dando razão para o ciúme e você vai ter ciúmes, né? Se o Renato fizer uma coisa que dá ciúme, eu vou ter ciúme. É normal. O ciúme tem normalmente 2 fontes. Uma de 2 fontes ou as duas. Uma fonte é o desrespeito, neste caso, como você falou, se o parceiro comete alguma coisa que é um desrespeito à pessoa, como comportamento inapropriado, flertar com outro e tudo mais, ou o medo. O medo aí já parte normalmente da pessoa, um trauma, ou a própria criação da pessoa, as inseguranças dela, esse medo pode gerar ciúme. Então são 2 fontes principais de ciúme que a pessoa tem. Mas o que parece que é o problema dela, quando o ciúme é doentio, é porque é da pessoa, né? Ela é insegura, ela é muito insegura e ela tem medo de perder
essa pessoa que está com ela. Então, ela fica ciumenta de tudo. Ela tem ciúme do pai, da mãe, tem ciúme dos amigos, tem ciúme, por exemplo, do computador, do celular, tem ciúme de tudo. Tudo é motivo para ela ter ciúme. Ela é tão insegura que ela quer toda a atenção para ela o tempo todo. Então, se a pessoa está andando no shopping e outra pessoa passar por ela e olhar, o marido olhar, ou a esposa, o namorado olhar, ela porque ela é insegura e tem medo de perder, ela acha que ele está querendo a outra pessoa, enquanto que ele só está olhando, a pessoa está passando e está olhando. Ele não está querendo, ele não está olhando assim, não, ele está olhando assim normal. Aí ela já acha que isso é um problema. Então, isso aí é doentio. E isso é um problema interior. A gente não pode chegar para você e falar assim, faz isso, isso e isso e vai acabar. Não tem uma mágica para acabar com essa insegurança que você tem sobre você mesma. O que você tem que fazer é reconhecer que você é uma pessoa insegura, que não é o seu problema não é o ciúme doentio, o seu problema é a sua insegurança. Você tem medo de perder essa pessoa. E por que você tem medo? Porque você não se acha capaz, você se acha menor, inferior. Você acha que qualquer pessoa pode ficar no seu lugar como esposa ou como namorada, né? Então, a sua opinião própria de você mesma é baixa. Você tem uma autoconfiança muito baixa, né? Então, não adianta você tentar lidar com qualquer forma de ciúme, seja originário da insegurança, do medo, ou originário do desrespeito do parceiro, lidar com isso através de brigas, de cenas. Por que você estava falando com aquela pessoa? Por que você olhou para ela? Não adianta você lidar com esse ciúme assim. Isso é o que mais frustra sobre o ciúme. Isso só desgasta a relação e diminui você mais ainda. Então, a maneira correta de lidar com o ciúme é você, primeiro, identificar de onde ele vem, se ele tem uma raiz de medo, de insegurança, no caso, originária em você, ou se ele tem a raiz de desrespeito do parceiro, no caso, originário do parceiro, ou dos dois. Identifique a raiz e lide com a raiz. Para você vencer os seus medos, você vai precisar se tratar desses medos, dessa insegurança, mudar a sua ótica, seu próprio respeito. Você vai precisar provavelmente de ajuda externa para poder descobrir que você tem valor, que você não precisa ter medo do futuro baseado no seu passado. Você, por exemplo, aqui nós temos aqui o comentário da Keila, que está respondendo a pergunta sobre por que muitas mulheres não querem mais casar hoje em dia. Ela está dizendo, alguns homens não querem casar somente com uma mulher, mas querem ter uma em casa e outras na rua. Como pensar em casar? Então, o medo da Keila, não sei se é dela que ela está falando ou de mulheres em geral, o medo aqui é, se eu casar com um homem, ele vai querer outras na rua. Eu não vou ser suficiente. Quer dizer, ou seja, todos os homens... São iguais. São iguais, eles traem, né? Essa é a sua percepção da coisa. E, na verdade, isso aí é mentira. Isso não é verdade, Keila. Não somente essa opinião dos homens de forma generalizada, mas também isso é uma forma de insegurança. Ou seja, de achar que você será incapaz de achar um homem que achará você suficiente. Porque talvez você não se vê como suficiente. Então, a culpa aqui não é só dos homens, mas também de você não se achar suficiente para o homem da sua vida. Então, a mulher precisa tratar dessa raiz do problema dela. É ali que ela resolve o problema do ciúme, da insegurança. E se a fonte é o desrespeito do parceiro, ela tem que tratar essa raiz também. Em outras palavras, olha... Eu não vou aceitar esse tipo de desrespeito da sua parte. Isso não é cena de ciúme, isso é você não realmente... é briga. Você tem direito a isso. Você tem direito a falar, não, eu não vou aceitar esse tipo de comportamento. E dizer para ele, escolhe. Eu não vou aceitar, por exemplo, você ficar curtindo fotos de outras mulheres na internet. Eu não vou aceitar você ficar flertando com mulheres pelo seu WhatsApp. Eu não vou aceitar você ficar assistindo pornografia. Isso tudo você tem direito. Uhum. E você pode falar, eu não vou aceitar. E se ele continuar, se ele insistir, se ele falar para você assim, mas esse é o meu jeito e acabou,
então você tem que terminar esse relacionamento. Exato, Simplesmente dê um basta. isso. Um ultimato, escolha. Quando a pessoa tem respeito próprio, ela não tem medo de perder. Porque a verdade é que ela entende que quem vai perder é o outro. Você não está perdendo nada. Se você está dando um ponto final em um relacionamento com uma pessoa que não te respeita, a perda não é sua, a perda é dele ou dela. Porque ela é uma pessoa que não te mereceu. Então você está perdendo uma coisa boa, que é uma pessoa que não está prestando. Agora, ela ou ele está perdendo uma pessoa muito boa que é você, ok? Então, você tem que entender essa questão de colocar a condição para a pessoa respeitar você. Então, lide com a raiz do ciúme e não ficar fazendo brigas e cenas e dramas, que isso não vai resolver em nada a situação. A Juliana, ela respondeu a pergunta que nós estamos fazendo no programa hoje. Por que algumas mulheres, muitas mulheres hoje em dia, estão decidindo não casar? E ela disse assim pelo Twitter: planejar um futuro sozinha, decepção, ser sozinha, você só depende de você mesma. Então eu acho isso, quer dizer, ela na verdade acha que se ela estiver casada, ela vai ter que compartilhar o futuro dela. Né? E sozinha ela não precisa compartilhar, é o que ela quer. A independência que nós falamos, né? Dela. Tudo bem, né? Se a pessoa sozinha está bem, ela está bem com ela mesma, ela está feliz com ela mesma, ela não precisa, ela não quer um relacionamento, não tem problema nenhum. O problema está que, muitas vezes, essa felicidade e essa realização vem com a solidão. E a carência. A carência. Aí é que está o problema. Aí que está o problema. A carência bate, a solidão bate, e mesmo que ela tenha resolvido dentro dela, não quer o casamento, mas ela tem carência afetiva, ela tem carência de um relacionamento. Aí, quando ela entra num relacionamento sem querer casamento, o homem vai tirar vantagem dela. Principalmente se ela se relaciona com um homem que também não quer compromisso. Ou que sabe já, né? Também ele já sabe, bom, ela não quer compromisso, então eu vou Aí é que ela proveito. vai sofrer mesmo. Aí que aquilo que ela temia vai acontecer na vida dela. Porque por ela ter essa visão de não querer casar, então ela vai se fechar, ela não vai se entregar por completo, ela nunca vai fazer planos para o futuro em um relacionamento. E ela então ou vai atrair esse tipo de homem, ou se tiver um tipo de homem que queira realmente um compromisso, os dois vão sofrer, porque os objetivos estão desencontrados. A Heloísa Silva falou assim: tenho uma irmã que até agora não casou e ela tem 29 anos. Ela fala que nunca vai casar porque já sofreu muito no amor. Essa também é uma das principais razões, né? Porque normalmente a mulher, ela sonha em casar. Normalmente. Tem aquelas que tiveram experiências horríveis com os pais e pensam assim, eu nunca vou casar. Mas a maioria ainda cresce pensando assim, bom, eu vou ter uma família, né? Eu quero me casar e ter uma família, meus filhos. Então, quando ela alcança isso e ela sofre, então a mensagem que ela recebe é o seguinte, está vendo? É isso que é casamento, sofrimento. Então, eu não quero mais casar. Né? Então, muitas pessoas estão optando por não casar porque elas acham que casamento é sofrimento. E não é. Né? O sofrimento é o seguinte, você casar com a pessoa e você não saber ser casado. Nem aquela pessoa saber, nem você saber. Então, vocês entram num relacionamento assim, sabe? Ah, eu amo você, você me ama. Vamos entrar. Entra, aí qualquer coisinha, não sabe lidar com aquilo. E aí começam as brigas. Brigas e brigas e brigas. Vão afastando. Aí acontece a traição. Quer dizer, aí vem aquela decepção. Né? As pessoas têm que tomar muito cuidado também com o que a Heloísa falou, que a irmã está fazendo, que é dizer que nunca vai casar. Vocês têm que tomar cuidado, você aluno, aluna, tem que tomar cuidado com o poder da palavra, porque você acaba profetizando a sua própria desgraça. Quando você fala assim, eu nunca vou casar, quando você fala, todo homem, nenhum homem presta, então você acaba profetizando isso para a sua vida. Você atrai exatamente o que você está crendo. As nossas palavras têm poder, isso é um fato, isso é líquido e certo.
Então você falar eu nunca vou casar, ou você falar todo homem é igual, toda mulher é igual, você só vai atrair homem do tipo que você teme, a mulher do tipo que você teme. Então mude o seu linguajar. Se você não tiver nada positivo para falar, então não fale nada. Aguarde até que você mude a sua ideia e comece a falar algo melhor. Mas cuidado, vigie a sua boca, porque muitas pessoas estão hoje colhendo aquilo que plantaram com as próprias palavras há anos atrás. Ok? Muitas pessoas estão hoje divorciadas porque durante o casamento elas não paravam de falar, esse casamento não vai dar certo. Esse casamento eu estou vendo que a gente vai acabar se separando. Elas falaram tanto isso que hoje é o fato da vida delas. Cuidado com o poder das suas palavras. Ok? As pessoas que têm assistido às nossas palestras, elas têm aprendido a lidar com essas coisas, esses medos, esses problemas da vida amorosa. E eu gostaria que você prestasse atenção nos depoimentos de algumas delas e o que tem acontecido nas nossas palestras, porque nesta quinta-feira é dia da palestra da Terapia do Amor e nós queremos convidar você para participar conosco. Nesta quinta-feira, 20 horas, às 20 horas, nós estaremos fazendo a palestra da Terapia do Amor. Preste atenção. Toda quinta-feira, no Templo de Salomão, Renato e Cristiane Cardoso aconselham casais e solteiros que almejam a transformação total. Quando a gente fala assim, olha, mulher, se valorize, olha, mulher, você pode agradar o seu marido, você pode respeitar o seu marido. Que isso? Como assim? São valores, princípios que nós vimos isso há muitos anos atrás, mas que hoje não são mais. Eles são descartados. Isso é machismo, isso é ridículo, isso é fora do normal. E é por isso que hoje o normal é você ver as pessoas infelizes no amor. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu achava que eu tinha que mandar na relação e eu não sabia me relacionar. Já achava que eu sabia bastante coisa assim, sobre relacionamento, mas mudou muito a minha visão como mulher, né? Do que eu tenho que fazer também para melhorar, não só esperar que ele faça. O nosso relacionamento não estava legal e ela teve a iniciativa de começar a ir na primeira terapia, né? Na cidade de Marília, que é onde nós moramos. E daí ela acabou me trazendo. E a expectativa para essa noite é aprender, né? É sair com algo novo, né? Porque a gente sempre aprende coisas novas, mas para que eu possa melhorar no meu próximo relacionamento. Não tinha muita experiência em como conduzir o relacionamento, né? Tanto da minha parte como do meu ex-noivo. Então, assim, foram 5 anos, né, que eu fiquei nesse relacionamento e por falta de orientação não deu certo, né? De ambas as partes. Quando você começa a frequentar essas palestras, você muda o seu conceito, passa a ser mais atencioso, ter um pouco mais de respeito, de carinho em todos os sentidos junto à parceira, né? É o caso da Gabriela, que viu seu relacionamento de 5 anos chegar ao fim e foi à palestra pela primeira vez em busca de mudanças. Passei por uma desilusão amorosa, eu terminei meu namoro há muito pouco tempo. Pensávamos diferentes, assim, não entrávamos em um consenso comum e foi o que levou a gente terminar. A gente estava para noivar e a gente decidiu que não ia dar certo. O meu coração, assim, fica bem abalado, assim, muito machucado, porque foram 5 anos, não foi pouco tempo de namoro. Então, assim, o que eu mais quero nesse momento é que meu coração seja reconstruído, ter um novo sentido para ele. E ali, ela acreditava que sim, que poderia dar uma reviravolta na sua vida. A minha expectativa para hoje é sair com o coração renovado, ele cheio de vida e, assim, tirar todo aquele sentimento ruim e que possa me desiludir de entrar em uma outra relação amorosa. Eu acredito que eu vou encontrar conselhos ótimos e que vai dar sentido em tudo que eu quero para minha vida. Uma ideia que pode ser facilmente comprovada por aqueles que já frequentam as palestras há um tempo. Primeiro que a gente tem que se amar, né? E a gente não pode querer ser feliz, mas aprender a fazer alguém feliz primeiro. A nossa vida no geral está melhorando cada dia mais. Eu estou aprendendo e estou sendo transformada, né? Eu acredito que
para o novo relacionamento agora eu vou ter sabedoria suficiente para conduzir, né? Cada vez que eu venho aqui eu me sinto mais renovada para continuar lutando pelo que eu acredito que é o relacionamento. Receber bastante conhecimento, né, através da palestra, que é sempre boa. Todas as pessoas que não conhecem deviam primeiro vir para escutar, sentir, ver o que é, porque vale a pena. Faz muita diferença o que a gente aprende aqui. Vale lembrar que colocar os conselhos em prática são atitudes fundamentais para a mudança. Muitas vezes o casal tem um problema, seja mentira, seja traição, que fez romper a confiança, mas aquele problema nunca foi processado, de forma que pode ainda haver na cabeça da outra pessoa muitos pontos de interrogação. É importante haver esse processamento, porque você precisa saber por que você chegou a tal ponto. E o Wilson e a Karine sabem muito bem disso. A gente tem uma visão de quando você vai casar, você vê outras ideias, e quando você vem na palestra, você acaba amadurecendo e evoluindo cada vez mais. E isso é importante, não você vir uma vez só, você vir diariamente, assim, vir da forma do possível cada vez mais para você fortalecer, né? Então isso acrescenta muito para você ter e depois você manter. Eu sei que não é fácil, né? Mas se a gente colocar isso na cabeça, começar a colocar em prática, fazer tudo certinho, ser um fiel ao outro, conversar, ser bem realista, com certeza vai dar mudança. Não adianta só chegar, ouvir e sair do mesmo jeito, não. A gente tem que colocar em prática. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. É cada dia que passa e você não faz nada sobre a sua vida amorosa, é tempo que você perde e mais tempo que dá força para o problema se enraizar na sua vida. Muitas pessoas que nos contactam, elas dizem assim, poxa, se eu soubesse do que hoje eu sei, através do livro, através das palestras de vocês, há 5 anos, se eu soubesse isso há 5 anos, eu não teria errado tanto no meu casamento, ou chegado onde eu cheguei. Então, você não pode se dar o luxo de perder mais tempo. Se você olha para o futuro e gostaria de ter lá no futuro breve, um futuro médio, longo prazo, você gostaria de se ver uma pessoa feliz e realizada no amor, você tem que começar a plantar o quanto antes. Porque a vida amorosa feliz não é fruto de sorte, de acaso, de destino, nem de cupido. É fruto de trabalho, de investimento. E as pessoas, infelizmente, não investem e querem sacar, querem tirar alguma coisa sem ter investido. Hoje você tem as ferramentas, né? É uma coisa que muitas pessoas não tinham no passado. Mas no passado também as pessoas não tinham tantas armadilhas como as pessoas têm hoje. Por exemplo, as redes sociais, né? Na nossa época, que nós tínhamos problemas no casamento, não existiam redes sociais. Não existia Facebook, Twitter, não tinha nada disso. WhatsApp, não tinha nada. Até celular veio depois. Veio depois, né? Quer dizer, então, as pessoas não tinham tantas ferramentas como hoje você tem de aprender, né? De saber o que evitar, como fazer, mas elas também não tinham tantas ameaças. Hoje você tem muitas ameaças, então você não pode ficar se comparando, por exemplo, com a sua avó que é casada há 60 anos e nunca investiu no amor. Ela é casada há 60 anos porque a maioria dos anos que ela foi casada, as ameaças não eram essas mesmas que você passa hoje. Hoje está muito mais difícil manter um casamento. Hoje está muito mais difícil uma pessoa se manter fiel. Porque antes, as pessoas, para serem fiéis, elas tinham que se encontrar. Né? Hoje não. Hoje as pessoas podem ser infiéis dentro de casa, do lado da esposa, do marido. Então, hoje, o casamento ele está sendo muito mais ameaçado do que no passado.
E se no passado já era difícil, já tinha aqueles problemas que normalmente as pessoas têm, imagina hoje. Então você não pode ficar pensando que só pelo fato de vocês se amarem que os problemas vão se resolver. Basta a pessoa olhar, usar a inteligência e olhar o que está acontecendo com a família na sociedade. Basta você olhar o que está acontecendo com os casamentos na sociedade. Os casamentos estão em decadência. O divórcio está em ascendência. Então, mais gente está divorciando, mais gente está se separando, mais casais estão vivendo vidas infelizes e por isso muitos não querem casar. Hoje, chegamos a um ponto que mulheres não querem casar. Mulheres sempre tiveram o sonho de casar e hoje em dia mulheres não querem casar. Então, mas por que isso está acontecendo? Porque as pessoas que estão em um relacionamento, elas estão baixando sua guarda. Estão baixando a guarda. Elas estão entrando num território minado, um campo minado, um campo de batalha que tudo é contra o casamento, tudo luta para destruir a família e elas não têm proteção, não sabem lidar com as ameaças. Então hoje não se pode dar o luxo de não prestar atenção à sua vida amorosa. Você não pode se dar esse luxo mais. Sabe, foi-se a época em que você vivia um conto de fadas, você se apaixonava, conhecia aquela pessoa ficava com você, do seu lado, era leal a você e tal, e todo mundo torcia para vocês darem certo, as famílias apoiavam. Hoje em dia está cada vez mais difícil você encontrar alguém e manter esse alguém quando o encontra. Então você precisa focar na sua vida amorosa. E as pessoas que você acabou de assistir, que têm separado a quinta-feira à noite como uma prioridade em suas vidas, toda quinta-feira elas separam aquele dia, aquele horário, para assistir a palestra da Terapia do Amor, essas pessoas estão colhendo hoje os benefícios e elas mostram em suas histórias aquilo que têm aprendido. Nós vamos assistir agora algumas histórias de pessoas que têm vindo a essas palestras e nós vamos responder também mais perguntas dos nossos alunos. Se você quer enviar uma pergunta para nós, você pode fazer através do site escoladoamorresponde.com ou você pode ligar aqui para o programa durante qualquer momento da programação e deixar a sua pergunta, nós vamos respondê-la aqui. Veja só como que as pessoas têm sido ajudadas através da palestra da Terapia do Amor. Nossa vida aconteceu tudo. Separação, meu esposo, a gente tinha um casamento de 13 anos, aparentemente um casamento que estava bem, mas não estava, né? Então, com 13 anos, aí começou brigas, muita briga dentro de casa, eu tinha depressão, né? Eu tomava remédio controlado e só pensava em morrer, né? Fica acarretado, sobrecarregado, né? Então, a gente, fazendo o melhor que pode, só vem cobranças. Então, a gente procura uma válvula de escape, uns amigos, sai do trabalho, fica conversando, tomando alguma coisa e tal. E aí vai sempre não querendo voltar para casa, porque tem muitos problemas, né? Quer fugir dos problemas. Fugir dos problemas. Então, a gente acha que isso não vale a pena. Então, muda completamente o pensamento. Não vale a pena voltar. Se vai ter problema, deixa quieto. Então, vai passando horas e horas e vai piorando cada dia, cada dia. Então, a nossa vida virou um inferno, porque ele já não aguentava mais aquilo. Eu entrava lá na empresa dele, na empresa onde ele trabalhava, e lá eu me escondia lá dentro, só para ver os passos dele e se ele estava com alguém lá dentro. Então, aquilo dali tornou-se um inferno tão grande que eu queria mais ainda tirar minha própria vida, mas eu queria mudar aquela situação, eu não conseguia. A pior situação foi quando ele já não suportava mais voltar para casa e eu queria ele sempre ao meu lado. Então, a cobrança foi crescendo e ele aí começou a ficar final de semana fora. Era quinta, sexta, sábado. E quando ele chegava em casa, eu já estava pronta para brigar, porque eu digo, ele só pode estar com mulher. Né? Só aquele pensamento, ele está com alguém, ele está ficando com alguém. E aquilo dali foi acontecendo a cada dia. Então, o meu pior momento foi quando ele chegou em casa e falou assim, eu não suporto mais você. Eu não suporto nem ouvir mais a sua voz. Vou sair de casa agora. Então, eu achava que nunca ele ia fazer aquilo. Porque eu já tinha desejo de suicídio, queria tirar a minha própria vida. E a única pessoa que eu tinha aquele amor, né, que era o meu esposo, ele ia embora. Então, para mim, tudo já estava acabado ali. Aí ele saiu de casa, foi morar com os 2 amigos. Aí, de lá, ele veio aqui para São Paulo. Eu estava em Pernambuco.
Eu estava lá em Pernambuco, então ele veio para cá e eu fiquei lá. O que passava é que não tinha mais como suportar, né? Então tinha que ir para longe. No caso, eu vim de Pernambuco, o pensamento era ir mais longe ainda. Só que chegou aqui, como eu tenho a minha mãe aqui, então deu um tempo e não levei adiante a ideia de ir embora para longe, né? Queria mais distância, sofrendo, acabado, destruído, cheio de vícios, também tive um pouco de depressão, sofrendo por causa da separação, que não queria separar da verdade dela, nem da família, nem das filhas, mas como eu não tinha esse entendimento, nada, era tudo destruído. Até que um dia, passando um tempo aqui, soube a minha mãe, eu disse, eu vou em Pernambuco passar e vou buscar o pessoal lá que está sofrendo lá. Não foi eu que mandei, mas foi, eu digo, então vamos ajudar. Eu não estava preparada. Eu queria ele, mas eu não queria mudar. Eu pensava que o problema era só ele. Foi ele que saiu, foi ele que me deixou, né? Mas aí depois eu fui descobrindo que eu tinha que mudar, porque eu era muito ciumenta, eu pegava muito do pé dele. Eu era como diz, eu queria ser o cabeça, né? Tudo era eu. Então ele sofria, mas eu não entendia isso. Aí quando eu cheguei na terapia, digo, pronto, agora essa aqui é a última porta, né? Aí eu vi uma esperança. Eu digo, não, tem algo que vai acontecer na minha vida. E aí o primeiro que aconteceu foi o quê? Foi a mudança dentro de mim. Eu errei muito por conta das consequências do dia a dia. Não enxerguei certas coisas que se eu tivesse um entendimento, eu não faria também. Só que é o seguinte, a gente não tem entendimento, vai fazendo, vai vivendo, vai fazendo as coisas erradas. E chegou um ponto que eu tive que também mudar, como ela mudou. Você vê aí que ele mudou depois que ela mudou. E ela mudou quando ela venceu a resistência que estava dentro dela mesma contra enxergar as próprias falhas que ela tinha. Nesta quinta-feira, na palestra da Terapia do Amor, 20 horas, você vai receber um frasquinho com a essência do cipreste, que é a essência da resistência. E muitas pessoas, talvez você, tem um marido resistente, uma esposa resistente, ou você também é uma pessoa resistente com respeito à sua necessidade de mudar. Você tem velhos hábitos que prejudicam o seu relacionamento. Você tem um ciúme que insiste em ficar em você, você não consegue mudar. Você assiste este programa, gosta dos conselhos, mas os seus erros, eles persistem, são resistentes às suas tentativas de mudança. Com esse frasco da essência de cipreste e com o ensinamento que nós vamos dar para você amanhã na palestra, você vai aprender a vencer essa resistência de outras pessoas e a resistência dentro de você mesmo. Então não deixe de participar dessa palestra nesta quinta-feira. Cristiane e eu estaremos às 20 horas aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, a palestra é aberta ao público. Você não precisa pagar nada, mas você precisa chegar antes das 8 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Nós temos estacionamento no local aqui no Templo de Salomão, várias linhas de ônibus, de metrô que passam por aqui. E tem creche para os seus filhos também, tudo gratuito. Você é bem-vindo, faça planos de estar conosco nesta quinta-feira, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. E em todo o Brasil, se você não está em São Paulo, você pode acessar a Terapia do Amor na sua cidade, porque essa palestra acontece nacionalmente. Pode agora entrar no site terapiadoamor.tv para mais detalhes, ou então ligar para o 011 3573 3535 para mais detalhes. Agora nós vamos responder a pergunta por Skype da Priscila. Lembrando que se você tem uma pergunta e quer participar do programa, pode fazê-la por Skype ou pelas redes sociais, pelo site, especialmente o site escoladoamorresponde.com. Vamos à pergunta da Priscila. Oi, Renato. Meu nome é Priscila. Eu sou casada há quase 5 anos, sempre acompanho o programa de vocês e estou com uma dúvida aqui. É o seguinte, sempre que a gente discute, eu tenho muita facilidade em me desculpar quando eu estou errada. E ele tem muita dificuldade com isso, então para mim isso é muito confuso. Eu já prefiro sentar no mesmo dia, conversar, para que a gente resolva aquilo o mais rápido possível e não fique naquela situação chata. E ele não.
Ele, quando a gente discute, prefere já ficar quieto, entrar naquela caverna silenciosa dele por 3, 4 dias. Aí eu fico chateada de um lado, ele finge que não está acontecendo do outro e a mágoa só vai aumentando. Então, o que fazer numa situação dessa? Eu que gosto de resolver as coisas na hora, ter que lidar com uma pessoa que prefere deixar a coisa passar, não se desculpar quando precisa, para que as coisas passem a ficar bem com o passar do tempo e aquele negocinho lá fique entalado na garganta por vários tempos. Como que eu posso lidar e ensinar ele que pedir desculpa não é tão difícil assim quanto parece? Um beijo, adoro vocês. A gente entende perfeitamente o seu problema, Priscila, porque eu passei por isso por 12 anos. A Priscila é a Cristiane há 12 anos e o seu marido é eu há 12 anos. Uhum. Eu vou falar para você o que eu fiz, Priscila. Na verdade, eu não tinha como mudar o Renato, porque ele só mudou quando ele decidiu mudar. Mas o que eu fiz foi orar por ele. Porque quando a gente chega numa situação, num casamento, ou qualquer situação na vida, que está fora do seu alcance, você não tem mais o que fazer. Não adianta você ficar chateada, de cara feia, como ele está com você. Isso aí não ajuda, faz a situação ficar pior entre vocês. Então, você não precisa agir como ele está agindo com você. Mas o que você pode fazer é orar, pedir a Deus para tocar no seu marido, para quebrar o orgulho, porque isso não deixa de ser orgulho, né? Essa é uma raiva, é uma raiva que a pessoa mantém dentro dela e ela quer punir você com o silêncio, né? E é horrível, eu sei como é que é, mas você não pode também entrar no humor dele. Se ele não fala com você, você não precisa também não falar com ele. Se ele está silencioso, você não precisa ficar silenciosa. Eu vou dar algumas dicas para a Priscila, porque o seu marido é muito parecido com quem eu era há anos atrás, como eu falei. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa assim? Ele tem, primeiramente, você tem que entender qual o problema que ele tem. O problema que ele tem é de não saber gerenciar as emoções dele. Então, ele tem a raiva quando acontece um problema e essa raiva ele guarda. Ao invés de expressá-la logo, como você faz, você expressa logo o que está dentro da sua cabeça, quer resolver logo, ele guarda por quê? Ele guarda porque ou ele não quer machucar você, ou ele tem medo de, quando falar, ele não se expressar bem, você vai mal interpretar, ou aquilo vai gerar uma coisa pior, e ele tem medo de confronto, ele não quer confrontar. Então, há várias razões porque ele guarda a raiva dentro dele. Às vezes para punir. Também, uma das razões é punir. Ele usa o silêncio porque ele sabe que o silêncio acaba com você. Porque você é uma pessoa que gosta de logo resolver as coisas. Então, ele sabe que o silêncio acaba punindo você. Então, ele usa isso. Um certo jogo de poder também que ele faz. Então, ele tem problema da raiva e ele tem problema de comunicação. O que eu fazia com a Cristiane? Eu conversava com ela, eu colocava tudo na mesa, tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava sentindo, eu falava com ela, só que na minha cabeça, eu não abria a boca. Eu falava com ela na minha cabeça. Eu tinha um diálogo com a Cristiane na minha cabeça. Eu pensava nas perguntas, nas respostas, tudo que eu queria falar, mas eu não falava. Era um problema que eu tinha com a minha comunicação. Então, isso vem com o desenvolvimento da pessoa. Isso é uma parte que você não pode mudar nele. Ele vai ter que aprender a gerenciar esses dois problemas, da comunicação e da raiva, do sentimento. Agora, você pode ajudar, você pode não piorar a situação. Uma coisa que a Cristiane fazia que piorava a situação era quando ela ficava insistindo. Quando ela ficava... só piorava, porque eu já não estava legal. E ela vinha cutucar, então piorava. Ela tinha que me deixar no meu canto. Infelizmente, eu sei que não é isso que você gosta, você quer resolver logo, mas como ele não está em estado emocional de resolver nada, você tem que respeitar o tempo que ele precisa para
pelo menos passar aquele momento inicial. Isso okay? não quer dizer que você também vai ficar quieta, né? Você não vai falar mais com ele. Inicialmente, você precisa ficar quieta, dependendo de quanto tempo ele precisa para voltar a um estado normal. Não, eu digo assim, quieta no sentido assim, é ficar de mal também. Não, né? nada disso. Não é isso. Mas respeitar o espaço dele, que ele precisa. Então, passando aquele momento inicial, aquele calor da briga, passando aquele momento, você tem que ver como ele prefere ser ajudado por você para voltar ao normal. Então, por exemplo, a Cristiane achava que se eu estava quieto com ela, ela precisava também ficar quieta comigo. Enquanto eu estivesse quieto, ela ia ficar quieta também. E, na verdade, dentro de mim, depois do calor da discussão ou do problema, o que eu mais queria era sair daquele estado, mas eu não sabia como fazer. Então, eu precisava que a Cristiane tentasse voltar à naturalidade. Então, que ela fizesse as coisas naturalmente, falasse naturalmente comigo, não sobre o problema, mas tentava falar das coisas do dia a dia. E ela errava quando ela também ficava no silêncio. Então, eu já era calado. E ela também ficava calada, então ninguém tomava a iniciativa. Né? Mas ela achava que ela estava respeitando o meu espaço, mas por muito tempo, por tempo demais. Então, o que acontece? Para você saber o que ele prefere para ser ajudado a sair desse estado aí de cinzento emocional, pergunte para ele quando vocês dois estiverem bem, quando vocês dois estiverem de bom humor, ele está legal, você está legal, um bom momento, chega para ele assim e fala assim, amor, diz uma coisa, você sabe, né, que a gente, quando às vezes tem uma discórdia, eu quero resolver logo e você às vezes demora um pouco mais e tal, como que você quer que eu te ajude para você, quando você está com raiva, você prefere que eu faça o quê? Que eu fique na minha, até você voltar, ou que eu deixe um espaço por um tempo e depois tente me aproximar de você? Como é que você quer que eu te ajude nesse estado? Porque eu vejo que você precisa de ajuda e eu quero ajudá-lo. Então, ele, num bom momento, ele poderá dar essa dica para você. Talvez nem ele saiba, mas você pode dar a dica para ele pensar o que ele precisa de você. E aí ele pode dar essa dica e você passa a fazer isso. Mas eu também acho que é um pouquinho de orgulho. Sim, não tenha dúvida que há um orgulho envolvido. Porque, assim, é orgulho e sentimento também. A pessoa, às vezes eu pensava que só eu era sentimental, que eu era mais emotiva, só eu era emotiva no nosso casamento. Porque o Renato não brigava de ficar falando tal, não tinha isso. Mas isso não deixa de ser também uma atitude de emotivo, né? de emoção, porque você não está resolvendo o problema, você está acumulando ali... É um acúmulo de emoções. Uma raiva. Eu creio que o livro Casamento Blindado fala muito das emoções, e seu marido, se ele não leu ainda, você pode sugerir isso para ele, pelo menos o capítulo que fala das emoções, ou se ele não é de ler, adquira o audiolivro do Casamento Blindado, você pode ver isso no site casamentoblindado.com, e dê para ele, coloque no celular dele, coloque o CD lá no carro dele, enfim. Quando ele tiver com tempo morto, ele dá uma ouvida. Então, seja bastante paciente, ok? Não piore a situação, vai depender dele, mas tem maneiras de você ajudá-lo, e ore, como a gente falou. Priscila, ore, tá? Ore, fale com Deus, peça a Deus ajuda, porque tem coisas que na vida que a gente... Só Deus para ajudar. Temos que ir ao autor do amor. E é por isso que nós vamos ter a fogueira santa da vida amorosa, para aqueles casos, aqueles problemas que não se resolvem com dicas ou com conselhos, com conhecimento apenas. Nós vamos agora a uma mensagem que nós fizemos lá no poço do Templo de Salomão, uma nova mensagem, gostaria que você prestasse atenção nisso. Estamos aqui no Poço das Águas Vivas, que fica no Templo de Salomão. Quando a gente fala de poço, nós falamos de uma fonte que não cessa. Ela está sempre brotando água. Você tira água, tira água, tira água e mais água nasce. Assim é quando o casamento, quando a vida amorosa é abençoado pelo autor do amor, pela fonte do amor, que é Deus.
É algo lógico que se você vai ser feliz no amor, se você vai ser realizado no amor, você então tem mais segurança, mais garantia dessa realização se você for a fonte do amor. Foi isso que Cristiane e eu fizemos. O nosso casamento, que agora vai para 24 anos, neste mês de julho, ele é alimentado por este poço. Esse poço é a fonte do amor, que é o próprio Deus. Por isso, o amor não se esgota. Eu estava falando com a Cristiane outro dia, eu estava abraçado com ela e eu estava dizendo, poxa, a gente tem 24 anos juntos, mas a gente não cansa um do outro. A gente não fica enjoado um do outro, não é? Foi hoje que você falou isso. É contrário, exatamente. É o contrário do que muitas pessoas casadas aí por alguns anos sentem uma com a outra. Elas enjoam e ficam olhando para outras águas, outros poços. As pessoas às vezes deixam comentários no nosso Instagram e elas ficam admiradas da forma que você olha para mim, que eu olho para vocês, ficam, nossa, que olhar e tal. E elas não sabem que esse olhar que nós temos um para com o outro, foi Deus que deu. Não é algo que dá para fingir. Não né? dá, não. E também, assim, as pessoas pensam que esse carinho, esse amor que se renova todo dia, é uma coisa que nós fizemos por nós mesmos e não tem como. Uma pessoa não tem como ter isso por ela mesma. Só Deus pode dar para você uma renovação a todo dia. Pode renovar o seu casamento, o seu amor, o seu carinho, tudo aquilo que você sempre quis. Só Deus pode renovar isso a cada dia, porque sem Ele, sem a mão de Deus na nossa vida, vai ficar monótono. Como muitas pessoas, como a maioria dos casais que depois de alguns anos começam a perder o encanto um pelo outro. Por quê? Porque não tem Deus envolvido. Às vezes você, amiga, amigo, está até na igreja, você até é uma pessoa de fé, mas a sua vida amorosa não mostra a Deus. Você acredita nas histórias que você ouve por aí, entre os seus amigos, que não é para você, que você já tem uma idade, que o seu casamento não tem mais jeito. Você acredita mais no que os outros falam do que no próprio Deus. E a verdade é que você tem direito. Você tem direito a ser feliz no amor. Pela fé, há uma promessa para aqueles que são filhos de Abraão. Você tem direito. Nesta Fogueira Santa você terá a oportunidade de se lançar pela sua vida amorosa. Você tem a oportunidade de buscar para transformar a sua realidade, seja ela qual for. Se você está com um casamento seco, um casamento sem vida, sem alegria, se você é uma pessoa sozinha que não dá sorte com ninguém, se você está divorciado, já perdeu um casamento, 2 casamentos, você está viúvo e quer encontrar uma nova pessoa, não sei qual for a sua situação, seja qual for, você tem a oportunidade e o direito de encontrar essa felicidade. Fogueira Santa pela vida amorosa, na terapia do amor. Não fique de fora, participe na próxima palestra e descubra como participar. Você tem direito de ser feliz no amor, você tem direito de ter o que nós temos. E é isso que nós queremos para você, no mínimo, aquilo que nós temos. Que você tenha tudo isso para a sua vida amorosa. Venha participar nesta quinta-feira, você vai se informar mais sobre a Fogueira Santa pela vida amorosa agora neste mês de julho. Não fique de fora, não deixe de participar. Vamos ficando por aqui, é tudo por hoje, mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Visite o nosso site terapiadoamor.tv. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television. Você está com sede? Sede de encontrar um grande amor? Sede de justiça após uma grande desilusão amorosa?
Sede de carinho, afeto, de se sentir especial aos olhos da pessoa amada? Quem beber desta água jamais terá sede. Fogueira Santa, pela vida amorosa, no Poço de Águas Vivas do Templo de Salomão. Informe-se na Terapia do Amor mais perto de você. www.terapiadoamor.tv